Olha aqui, pessoal do interior, estamos aqui recebendo duas ilustres figuras e queridas aqui no nosso estúdio. De um lado, Luiz Viana Queiroz, querido amigo de família, inclusive, presidente da OAB. Luiz, bom dia, um prazer ter você aqui. Tudo bem com você? Bom dia, Mário. É sempre uma alegria estar no seu programa e revê-lo. Você é uma figura importante na imprensa baiana, na política, eu poderia dizer, mas sobretudo na imprensa baiana. É sempre uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado. E aqui com ele, Patrícia Dantas, que é vice-presidente da OAB. Patrícia, também é um prazer receber você aqui. Tudo bem com você, Patrícia? Tudo ótimo, doutor Mário. É um prazer conhecê-lo pessoalmente, conhecer as meninas. Eu ouço muita rádio e é uma oportunidade para a OAB e para mim, particularmente, esse momento aqui na Rádio Metrópole. Eu só peço a Abrão Brito que se comporte, porque as pessoas todas chegam aqui querendo conhecer você, porque você é a figura mais importante e a celebridade número 1 da Rádio Metrópole. Mas, às vezes, quando vem um convidado aqui, ele me faz passar algumas vergonhas. Eu acho que você me promete, bote o nome, a mão em cima da Bíblia e prometa não falar uma só besteira. Ou melhor, para que isso aconteça, não falar nada até o fim do programa. Pode ser? Calo-me. Luiz Viana Queiroz, me conte aqui a OAB e as comarcas, a decisão aí de fechamento de comarcas. Tem muita gente falando e reclamando sobre isso. Pois é, Mário, isso é uma coisa impressionante. A OAB da Bahia tem se posicionado contra essa decisão. Na verdade, nós estamos no momento em que o Tribunal de Justiça está fazendo estudos para elaborar uma lista para fechar comarcas. Os assessores da presidente Socorro nos disseram que era algo em torno de 100 comarcas. Você imagine que a Bahia tem 240, você fechar 100 quer dizer fechar metade das comarcas do interior. E nós começamos a conversar, mobilizamos a classe no interior. No interior, os colegas das subseções, nós somos 34 subseções da OAB no interior. Os colegas estão mobilizados, estão levando as suas lideranças a fazer pleitos ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça está começando a rever essa ideia. Eu formalmente solicitei à presidente Socorro a lista de quais seriam essas comarcas para a gente poder se posicionar, e ela me respondeu que ainda não existe lista, que está sendo feito um estudo estatístico, e quando for completado esse estudo estatístico, ela vai fazer uma consulta pública. Mas a ideia, só a ideia de fechar a comarca já é um problema muito sério. Há 2 anos atrás, o Tribunal de Justiça agregou cerca de 25 comarcas. Agregar não quer dizer exatamente fechar, mas é praticamente isso. Eu me lembro, é uma comarca que não tem juiz, você agrega os serviços a outro juiz. A experiência desses últimos 2 anos é que essas comarcas agregadas simplesmente não funcionaram. E os juízes são sobrecarregados e não vão nessas comarcas despachar. Então nós estamos propondo que seja feito outra coisa. No lugar de você fechar a comarca, a gente está propondo que seja feito concurso público para juiz e para serventuário, que haja uma relocação de servidores do 2º grau para o 1º grau. Por exemplo, Mário, há 2 anos atrás foram criados 24 juízes auxiliares de 2º grau, ou seja, no Tribunal de Justiça. Mas, meu Deus, não precisa. O Tribunal de Justiça da Bahia, no 2º grau, é considerado hoje o 2º melhor em eficiência do país. E o 1º grau, o pior do país. Na hora que você soma um com o outro, o total é o 2º pior. Mas o 2º grau, ou seja, o Tribunal de Justiça, com os seus desembargadores e assessores, funciona bem. Não tinha por que criar mais 24 auxiliares, juízes auxiliares do 2º grau. Nós, então, solicitamos formalmente a presidente deslocasse esses auxiliares do 2º grau para o 1º grau. Mas você sabe, né, Mário? Quando você mexe com interesses, as pessoas já estão acostumadas aos seus trabalhos, a gente começa a entender que nem sempre é o interesse público que determina. Então, a OAB tem sido uma crítica em relação a essa situação, e nós temos certeza que é possível outros encaminhamentos. Para você ter uma ideia, vou lhe dar assim um número rápido, que eu acho que... Sim. Eu não sou muito da matemática, não, eu sou da área de direito, mas eu acho que tem uns números que chamam a atenção. No último boletim Justiça em Números, que o CNJ publicou no ano passado, 2016, e, portanto, dados de 2015, mas só publicados no ano passado, o desse ano ainda não saiu, pra você ter uma ideia,
A Justiça na Bahia custou, em recursos humanos, 1.934.116.000 reais. Ou seja, a Justiça da Bahia custa 1.900.000.000, quase 2 bilhões de reais, e é muito ruim. Se gastasse 2 bilhões e fosse muito boa, não tem problema, você está pagando servidor público para trabalhar. Mas ela gasta 1.900.000.000 e é muito ruim. Então tem algo muito errado. Falta servidor, mas também a gestão dos servidores está errada. Porque não é possível. Para você ter uma ideia, nós temos 611 juízes, faltam 231. É por isso que a gente está pedindo para contratar os outros 231. Para você ter uma ideia, nós temos 7.044 serventuários, faltam 25.700. Mário, o CNJ, e esses dados eu tirei do Tribunal de Justiça, viu? Está na página do Tribunal de Justiça. Estão abertas 25.769 vagas de serventuários. Me diga, como é que pode funcionar uma estrutura pública que tem 25.000 vagas? É por isso que não funciona. Então você chega no interior do estado, com raras exceções, e tem exceções funcionando bem mesmo, com raras exceções o judiciário não funciona. Ou não tem juiz, ou não tem serventuário, ou não tem os dois, ou quando tem, não atende a demanda. Então, a OAB acabou de fazer 85 anos, a OAB da Bahia. Eu fiz um discurso na presença da presidente Maria do Socorro, na presença do presidente da Assembleia Legislativa, Ângelo Coronel, e na presença do Procurador-Geral do Estado representando o governador, propus um pacto pela justiça, que deve ser feita pelos 3 poderes. A OAB não é poder do Estado, a OAB é a entidade da sociedade civil, que critica, diz, olha, tá errado, precisa, e apresenta soluções. O que seria esse pacto pela justiça? Um grande planejamento de médio e longo prazo. O que eu percebo, Mário, já estou há 4 anos e meio, o que eu percebo é que o Tribunal de Justiça enxuga gelo. Eu, por exemplo, tenho a maior admiração pela presidente Maria do Socorro, acho que ela abriu o tribunal, está dialogando com todas as entidades, com a OAB pelo menos o diálogo é muito profícuo, mas ela enxuga gelo. Por quê? Porque não tem um planejamento de médio e longo prazo. Se isso continuar assim, daqui a 3 anos eu vou estar aqui de novo na sua rádio dizendo que está tudo ruim. Daqui a 10 anos eu vou estar aqui de novo dizendo que está tudo ruim. Então, a ideia é que a gente possa, não sei, ter um choque de gestão com um plano, um planejamento, que a gente deu o nome de Pacto de Justiça. É essa a posição da OAB da Bahia. Agora, Luiz, eu estou conversando com o Luiz Viana Queiroz, daqui a pouco conversar também com Patrícia Dantas. Luiz, me diga uma coisa, essa restrição agora do limite de despesas estabelecido pelo governo Temer, aprovado pelo Congresso, também não dificulta a realização disso? Não há um limite de recurso, além disso, a crise, a baixa arrecadação, como é que seria possível fazer uma modificação nesse quadro? Eu acho que você tem razão, mas você tem um problema prévio. Qual é o problema prévio? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar para o Brasil inteiro, a meu juízo equivocadamente, mas aqui não é uma questão de discutir o equívoco do Congresso, ela estabeleceu limite de gasto com pessoal para todas as esferas do poder no Brasil. E para o Poder Judiciário Estadual, estabeleceu que o máximo que se pode gastar é 6% da receita corrente líquida do Estado. Então, o que é que o Tribunal de Justiça me diz há 4 anos e meio? Nós temos dinheiro para contratar, mas nós não podemos contratar porque estamos no limite prudencial. Ele só pode gastar até 6%, o limite é 5,4%. Passou de 5,4%, ele não pode mais fazer nada porque há uma trava automática. Então, eu acho que os limites impostos pelo governo Temer atingem, mas tem uma coisa prévia. Eles dizem que tem dinheiro. Ô Mário, eles dizem que tem 200 milhões em conta e não pode contratar gente. Então tem algo muito errado. O que a OAB porque o tribunal tem 200 milhões. Exato, tem 200 milhões em conta e não pode contratar gente, porque está no limite prudencial. Foi por isso que na última reunião do nosso conselho... Mas esse limite prudencial não é estabelecido para cada poder independente ou o judiciário entra no limite do Estado? Não, pois não. Se você pegar a Lei de Responsabilidade, ela vai estabelecer um limite para o Executivo, que eu acho até correto, porque, repare, o Executivo faz obras, o Executivo faz investimentos, e o Executivo tem servidores. Mas o Judiciário só tem serviço. Você vai dizer assim, o Judiciário faz obra, faz fórum, sim, mas os fóruns estão besteira. O que você tem é servidor. Então, na hora que você diz assim, olha, o Tribunal de Justiça da Bahia não pode gastar com o pessoal mais do que esse 1 bilhão e 900 que ele gastou, e eu estou faltando 200 juízes e 25 mil serventuários, eu faço o quê? Então, na última sessão do Conselho da OAB da Bahia, ela tomou uma decisão dura, mas é preciso tomar. A OAB decidiu entrar com uma ação na Justiça contra o Estado, questionando isso.
questionando esta questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não faz nenhum sentido, Mário. Repare, o direito tem suas complexidades, mas tem coisas que é de bom senso. Não faz sentido que você tenha 200 milhões em caixa, precise de 200 juízes e 25 mil serventuários. Já tem concursados dos 2 mil na lista reserva lá do tribunal e não pode contratar. Então, essa é uma decisão importante. Eu pedi a Ana Patrícia que viesse falar com isso com você, porque eu sou procurador do Estado, portanto, eu não posso ficar à frente de uma ação contra o Estado da Bahia, mas a OAB anda independente da minha posição pessoal, até porque eu apoio politicamente, mas juridicamente eu não posso ficar à frente. Então, eu pedi a ela que viesse aqui para ela explicar o que é essa ação que a OAB vai fazer. E aí, doutora Ana Patrícia, diga pra gente aí. Então, doutor Mário, nós, como o Luiz informou, o tribunal hoje tem recursos, mas ele tem uma limitação de gasto por conta do limite prudencial imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós temos um déficit de juízes, temos um déficit de servidores, o que importa numa deficitária, né, prestação jurisdicional. E a OAB da Bahia vai propor uma ação contra o Estado da Bahia, no sentido de que o governador, que o Estado autorize a contratação desse número de juízes, dos servidores que precisam. Hoje nós temos, e é importante frisar, nós temos 2.000 aprovados no último concurso do Tribunal de Justiça da Bahia, que foi realizado em 2004, o edital é exatamente de outubro de 2004. Temos 2.000 aprovados, aguardando a convocação, que não podem ser convocados porque não tem recurso. Não tem recurso no sentido de que o tribunal não pode passar, não pode realizar... Quer dizer, o dinheiro tem, o dinheiro mas não pode passar do limite prudencial. Exatamente, o tribunal tem dinheiro, mas tem um limite legal. Mas aí é uma imprudência, não é uma prudência, né? Porque a justiça... Quer dizer, sem justiça não tem democracia. Que democracia existe sem justiça? Pois é. E ainda tem uma questão, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece o limite prudencial de 6%, mas o tribunal, por uma questão de prudência, quando chega em 5,08, é como se aparecesse o sinal amarelo de alerta, e naquele limite eles já param. Então, nós precisamos que o governo nos ajude. Por isso que Luiz Viana propôs o Pacto pela Justiça, porque nós entendemos que é o problema do Poder Judiciário. Não é um problema apenas do tribunal e não é um problema que a OAB tenha condições de resolver, porque a OAB, ela provoca, ela questiona, mas naturalmente a OAB não tem condições de resolver. Então, nós precisamos mesmo um pacto pela justiça no Estado da Bahia, envolvendo o Executivo, envolvendo o Judiciário, envolvendo o Legislativo e a OAB, naturalmente, porque nós precisamos da efetivação da contratação para que nós possamos ter uma justiça minimamente digna para o Estado da Bahia. E é nesse sentido que nós vamos ingressar com essa ação, que é uma ação, inclusive, que me parece que vai, inclusive, ajudar o Poder Judiciário. Né? Não é uma ação contra o Poder Judiciário, é uma ação... Entra onde? Em que instância essa ação? Aqui no Tribunal de Justiça da Bahia. No próprio Tribunal de Justiça da Bahia. Tribunal de Justiça da Bahia. É uma ação que me parece, no meu sentido, vai ajudar ao próprio Tribunal de Justiça, porque não me parece razoável que o Tribunal de Justiça esteja confortável com essa situação de profunda e indiscutível ineficácia da prestação jurisdicional. Luiz Viana Queiroz, na semana passada eu entrevistei aqui o presidente da MAB, Fred Pita Lima. E falei até sobre isso. Ele me disse também que tem muitas cidades que não justificam a existência de um juiz e de uma comarca, até por não ter movimento suficiente. Você concorda com isso? Eu concordo. A questão é estabelecer critérios objetivos. Né? O que está sendo falado é que seriam fechadas comarcas com menos de 600 processos novos ao ano nos últimos 3 anos. Eu não acho razoável, eu acho que talvez seja razoável. Mas o problema é quando a gente viu que surgiram essa ideia de fazer essa lista com critérios objetivos, nós começamos a ver a mobilização das comunidades com as suas lideranças políticas, as lideranças políticas indo a presidente e a presidente dizendo, não, realmente, então se o município ajudar nas despesas, não precisa fechar. Ou seja, eu acho que é possível compatibilizar as duas coisas. Mas eu concordo com o Fred. Eu acho que se você estabelecer um limite objetivo, não há problema. O problema é quando esse limite objetivo não é seguido e passa a ser uma subjetividade da vontade desse ou daquele. Seja para criar, seja para fechar. Entendeu? Mas eu acho que realmente, se você tiver um mínimo estabelecido, não vejo maior problema não. Mas esse mínimo
Não serão 100 comarcas, posso lhe garantir que não serão. E Salvador, a justiça aqui em Salvador, tem estrutura suficiente para atender o movimento da nossa cidade, da região metropolitana como um todo? Eu estou convencido que não. Sobretudo nos juizados, né? Hoje, Mário, e aí isso tudo que a gente faz na OAB é voltada para a sociedade, mas para os advogados, sobretudo, né? Os advogados, quando chegam na OAB, na época, eu me formei há 32 anos atrás. Quando eu me formei... Não parece. Pois é. Mário, outro dia eu peguei a foto do começo da minha gestão, há 4 anos e meio, olhei assim, o tempo é um canalha. Você sabe que essa história... Você lembrou do seu avô, Dona Carolina Nabuco. Exatamente, ela que disse isso para ele. Que é uma frase extraordinária. Para uma senhora, enfim, é maravilhoso. Mas eu li assim, rapaz, esses 4 anos e meio, o tempo não para. Mas você sabe, e com ele eu aprendi que o mais importante é a juventude do espírito. O corpo não tem jeito, mais cedo ou mais tarde o corpo vai para a degenerescência, mas o espírito precisa ficar jovem. Mas enfim, os jovens advogados, quando chegam no mercado, vão sobretudo na capital para os juizados especiais, que estão concentrados hoje no Fórum do Imbuí. É o lugar onde você tem a grande movimentação de advogados e de pessoas. Você chega lá, Mário, é impressionante, parece um bazar. Não tem a menor estrutura de olha que aquilo já foi uma conquista, viu? E tem 2 anos que foi inaugurado, mas não tem. Ou seja, a demanda é muito superior à capacidade instalada do judiciário baiano para atender. Então, assim, lhe respondendo, o judiciário na capital já não atende a demanda que chega. Essa coisa, doutora Ana Patrícia, é crônica, existe desde sempre, porque o judiciário, até pouco tempo, ele vivia muito dependente do executivo, né? Inclusive as nomeações eram muito políticas, né? excessivamente políticas sempre foram, e havia um predomínio, eu vivi isso, já ouviu falar a história, né, disso, de que o executivo tinha um poder fantástico. Né? Inclusive, o Procurador-Geral de Justiça não é o que é hoje, o chefe do Ministério Público. Né? Ele era outro tipo de função, só a partir da Constituição de 88 foi que mudou. Isso aí continuou, deixou um ranço, deixou marcas negativas na Justiça? Eu acredito que a Justiça ainda carrega, né, muito desse passado muito recente, dessa interferência do Poder Executivo no próprio Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário. Mas, assim, Mário, eu tenho, hoje estando na vice-presidência da OAB ao lado de Luiz Viana, que o problema do Poder Judiciário é um problema de reestruturação, né? Olhar de onde ele veio, como é hoje e pensar para onde deseja ir. E eu não consigo enxergar esse projeto de reestruturação. Inclusive, em relação à desinstalação das comarcas, por exemplo, em 2012, 41 comarcas foram desinstaladas. Há 2 anos, 25 foram agregadas. E agora, em 2017, uma nova demanda de desinstalação de comarcas, ela é apresentada pelo Tribunal de Justiça como se a desinstalação das comarcas, que é retirar o Poder Judiciário de perto, né, do povo, daquele local, fosse a solução para o Poder Judiciário. Então, o que eu sinto é a necessidade de um projeto muito maior. E a desinstalação, ela não pode ser o projeto nem o fim, nem o início, me parece. Nós precisamos de uma reestruturação. E somente, muito residualmente, lá no final deste projeto, nós podemos pensar numa desinstalação de comarca. Porque você tirar o Poder Judiciário daquela comunidade local é você tirar um dos 3 poderes. É você tirar o equilíbrio. Você vai ter o Poder Legislativo, você vai ter o Poder Executivo, mas vai faltar o Poder Judiciário. E isso significa, assim, para o cidadão, a inacessibilidade à justiça, né? Você tira do cidadão esse acesso, você tira naturalmente da advocacia a possibilidade daquele exercício profissional. E fortalece excessivamente, às vezes, o poder executivo. Sim, né? fortalece. Porque aí não é o poder, tanto o prefeito quanto a Câmara passam a dominar, ter a interferência naquela... Coisa que a gente já viu no passado muito. Muito. E o Poder Judiciário, nós temos colocado muito isso nos encontros que nós temos tido, e são muitos os encontros, a necessidade de um projeto de reestruturação, um projeto muito maior, em que o Poder Judiciário volte, primeiro, a discussão interna, para saber quais são essas despesas, se existe efetivamente a necessidade de se manter a estrutura
que hoje o Poder Judiciário tem, se situações não podem ser eliminadas, no sentido de que nós tenhamos possibilidade de priorizar de maneira alguma. Doutor Mário, eu acho que, eu quero deixar isso muito claro, eu acho que a presidente do Tribunal de Justiça, doutora Maria do Socorro, ela está se esforçando bastante, mas eu entendo a necessidade de uma revisão de tudo que vem sendo feito pelo tribunal e que é tido como muito comum, como muito natural. Então, o que eu vejo é que, assim, a situação é muito ruim. Vamos mudar como? Não volta o olhar interno para saber internamente quais medidas precisam ser tomadas e simplesmente tira do jurisdicionado, tira da população. Então, eu acho que precisa de uma reestruturação, sim. A desinstalação da comarca vai chegar exatamente no que o senhor colocou, que é uma interferência muito grande do Poder Executivo nessas comunidades que vão estar totalmente desprotegidas, porque não terão a presença do Poder Judiciário e da advocacia, naturalmente, que é integrante de um Estado democrático. Pois é. Eu queria acrescentar uma coisa em relação a isso, mas acho que eu só queria que você fizesse uma consideração. Existia até pouco tempo uma fundação, um instituto que administrava a justiça. Como autarquia. Autarquia. O IPRAGE. Era o único estado da federação que tinha uma autarquia que administrava o estado. Isso não facilitava, não dava mais flexibilidade? Ao contrário, isso gerou um grande cabide de empregos e quando o CNJ mandou fechar, isso fez com que... a ideia que eu tinha é que poderia ter sido, mas não foi. Não foi. Ao contrário, isso fez com que essas pessoas fossem absorvidas, pessoas de baixa qualidade técnica, isso é um problema, porque tem muita gente que trabalha mal. Né? Mas eu queria acrescentar a questão que você perguntou a Ana Patrícia, eu achei muito interessante, que é a questão da história, né? Assim, isso sempre foi assim? Será que não vai melhorar? Será que não vai piorar? Eu acho que as coisas humanas estão sempre na história. Eu estou na história do judiciário da Bahia há 32 anos, como eu lhe falei, que me formei nesse tempo. De lá para cá só tem piorado. E é uma coisa que não começou hoje, né? Nem começou ontem. Isso é uma história, e eu acho que você tocou no fundamental para mim, a avaliação que eu tenho como advogado e como cidadão, é que num determinado momento, eu não sei exatamente qual, mas eu sei o efeito, foi submetido o judiciário à vontade do executivo. Então, o judiciário passou a ser uma secretaria. Tão secretaria que se criou uma autarquia para administrar a margem dos juízes. Tão secretaria que havia uma autarquia que administrava. Isso fez com que você tivesse uma série de distorções das prioridades. Então, por exemplo, só dar um dado super interessante. 85% dos processos no Brasil, e o Brasil tem mais de 50 milhões de processos, 85% resolve no primeiro grau, não tem recurso. A gente sempre acha, não, o problema do afunilamento são os recursos. Isso é um discurso de quem não conhece a realidade. Os processos, na sua grande maioria, são resolvidos no primeiro grau, com o juiz singular. Então, a prioridade deveria ser, e agora o CNJ disse isso, gastar dinheiro no primeiro grau. Mas no Tribunal de Justiça, não, ao contrário. Sempre se gastou muito dinheiro no segundo grau. Então, se você chegar nos gabinetes dos desembargadores, eles funcionam bem. Você está dizendo isso, você queria que não funcionasse bem? Não, eu queria que funcionasse. Agora, não pode perder a prioridade do primeiro grau. É aquele juiz que está lá na comarca do interior, em Xique-Xique, em Uauá. É aquele que resolve aquelas situações mais simples ali daquela comunidade. É aquele que precisa ter um assessor, ou mais de um assessor, precisa ter o computador funcionando na internet, precisa ter o juiz. O juiz precisa morar na comarca. Entendeu? Ou seja, eu acho que é importante a gente entender essa questão da história, porque vou lhe dizer uma coisa que eu digo sempre, que é muito importante para mim. Na minha perspectiva como presidente da OAB, não é prioritário para mim buscar culpabilidades individuais. Culpabilidades individuais deve buscar o Ministério Público, a Corregedoria e, se for o caso, a polícia. Para mim, me interessa a responsabilidade institucional. É outra coisa. Eu não estou interessado em ficar perquerindo quem foi o presidente responsável, porque isso não está funcionando. O que eu quero é sentar, como nós estamos finalmente conseguindo sentar com a presidente Maria do Socorro, para dizer, isso é responsabilidade do tribunal. Quem quer que esteja sentado nesta cadeira é responsável por tentar fazer com que isso tome um outro curso. Isso faz com que a gente possa ter uma relação de independência, de autonomia e de crítica leal. Porque não serviria nada uma OAB que só fizesse dizer, tá muito bom. Não tá bom. Você conversa com qualquer advogado, todos os advogados da Bahia acham que tá muito ruim. Não é nem ruim, tá muito ruim. Então o que é preciso fazer? Assumir a responsabilidade institucional e dizer, vamos melhorar, mas tem que traçar um caminho para melhorar.
Não vai melhorar apenas no diz que me diz, vou melhorar porque quero melhorar, né? Então, acho que era importante lhe dizer isso, porque acho que tem a ver com essa história, entendeu? Claro, entender de onde veio e para onde a gente quer chegar. Nós estamos conversando aqui com Luiz Viana Queiroz, presidente da OAB Bahia, e Ana Patrícia Dantas, que é vice-presidente da Ordem também. Nesse final de semana saiu uma crítica de um advogado por vocês não trabalharem para a elevação do piso salarial da classe. O que é isso? Eu até vi, viu, Mário? Viu? Eu vi. Eu fico, assim, me perguntando. Eu acho que é alguém que não acompanha o que a OAB faz. É alguém que está à margem da questão da advocacia. Porque, veja só, nós estabelecemos uma ampla discussão com a classe, talvez 1 ano e meio de discussão com toda a classe, para chegar a um número que fosse um número representativo da média dos interesses, para fixar um piso salarial para a advocacia dos advogados empregados na Bahia. Fizemos isso durante quase 1 ano e meio, quase 2, chegamos a um número, 3.500. Bom, chegamos a esse é o número, 3.500. Eu acho até pouco, mas é aquilo que o mercado pode absorver, R$3.500 de piso salarial para o advogado empregado. O que fazer? O Estatuto da OAB diz que só tem 2 formas de você fazer isso, ou por acordo coletivo de trabalho ou por lei estadual. Acordo coletivo de trabalho na Bahia é impossível porque não tem sindicato de empregadores nem sindicato de empregados. Você não tem. Sindicato de advogados empregados não existe. Sindicato de patrões dos advogados empregados não existe. Então não é possível fazer uma opção por isso. Fizemos a outra opção. Qual a opção? Fizemos um anteprojeto de lei, encaminhamos ao governador do Estado. Está na mesa do governador do Estado. Então essa crítica veio porque o presidente do Conselho dos Jovens Advogados, Hermes Nelarião, deu uma grande entrevista essa semana que passou dizendo: estamos na esperança, mas pedindo que o governador paute isso. Pedindo que o governador se sensibilize e encaminhe. Aí você vai dizer, mas Luiz, e se o governador não encaminhar? Bom, se o governador não encaminhar, a gente vai fazer política. Como é que faz política? Vamos dizer que estamos insatisfeitos, que a gente gostaria que encaminhasse, que nós temos a esperança de que ele se sensibilize, mas aí não nos cabe fazer o projeto de lei. O que nos cabe é fazer o anteprojeto. Então, assim, respondendo ao colega Keller, eu acho que ele não conhece o que a OAB da Bahia tem feito. O que nós temos feito é aquilo que nos cabe fazer. Mais do que isso, enfim, pressionar o governador dentro daquilo que a gente pode fazer, que é o que nós temos feito. Nós estamos próximos de eleição na OAB, não? Não, a eleição é em novembro do ano que vem. Mas eu já estou na metade desse mandato com a Ana Patrícia, né? Isso é um bom sinal que nós estamos assim, cumprindo um bom papel, até porque as críticas têm aparecido. E as críticas, quando são construtivas, são boas, eu acho. E nós, de vez em quando, recebemos umas críticas ótimas. Por exemplo, só dar um exemplo de crítica importante. Você sabe que o Banco do Brasil tem uma relação péssima com os advogados. Não sei se você viu isso. O Banco do Brasil não paga os alvarás, criam todo tipo de transtorno. Isso é um negócio impressionante. Há cerca de 2 meses, Ana, que nós fomos procurados, por aí. Há uns 60 dias, nós fomos procurados por advogados muito insatisfeitos com o Banco do Brasil e querendo que a OAB fizesse alguma coisa. Mas na minha gestão, Mário, quem tiver ideia para fazer, recebe delegação para fazer isso. Quer fazer o quê? Nós precisamos ir para cima do Banco do Brasil. Fomos. Entramos com uma ação judicial na Justiça Federal, foi dada uma decisão dizendo que o Banco do Brasil tem que pagar em 48 horas, mobilizamos a classe, fizemos audiência pública, ou seja, quando chega uma crítica construtiva, isso é ótimo, porque a OAB não é minha, a OAB não é de Ana Patrícia, a OAB é da advocacia, está aberta para todos que queiram trazer as sugestões. E por outro lado, assim, eu aprendi, meu avô foi uma escola muito grande para mim, meu avô, que era um homem do começo do século XX. Grande doutor Luiz Viana Filho, queridíssimo amigo meu. Grande figura maravilhosa. Eu bato palma toda vez quando alguém diz assim, estou indo a paralelo e você corrige. Luiz Viana Viu que eu ouço seu programa? Aí eu bato palma, dá vontade de ligar, mas não vou atrapalhar o Mário. Pois é. É questão de justiça. Ele me disse, toda vez que você for ocupar um cargo público, você bota o chapéu na entrada, pendurado, quando sair, leva o chapéu de volta. Ou seja, eu já estou com o chapéu pendurado, pronto para sair no ano que vem. Mas ainda tem um tempinho pela frente, a gente tem ainda mais ou menos 1 ano e meio e tal, tem muita coisa ainda para fazer. Nesse tempo a gente fez muita coisa, estamos com as contas absolutamente equilibradas, apesar da inadimplência. Me permita fazer uma observação sobre isso, Sim. Que é muito importante para a classe, né? A OAB vive da contribuição dos advogados. É uma contribuição obrigatória por lei, todo advogado tem que pagar anuidade da OAB, né? Mas nós tivemos, no ano passado, por conta da crise econômica, uma elevação gigantesca da inadimplência.
A primeira vez que chegou ao pico de 51% de advogados inadimplentes em fevereiro. Com isso, nós tomamos várias medidas. Reduzimos ao máximo as nossas despesas e começamos efetivamente a cobrar os colegas que estavam devendo. Isso fez com que a gente reduzisse. Hoje nós estamos com 35% de inadimplência e esperamos reduzir até o final do ano. O ano passado a gente fechou com 27%. Então você veja, termina um ano sempre menor, volta ao começo do ano, aumenta a inadimplência. Então as contas estão equilibradas, a gente tem muita coisa ainda para fazer para servir a classe. Mas, é como eu lhe disse, nós estamos na metade do mandato e eu já me preparando com o chapéu para botar na cabeça. Muito obrigado, Luiz Viana Queiroz. Bom dia para você, Ana Patrícia Dantas, vice-presidente da Ordem também. Muito obrigado, foi um prazer receber vocês aqui. Viu? É uma alegria minha, espero voltar sempre e deixar uma mensagem para os colegas advogados em relação às comarcas. Nosso lema é nenhuma comarca menos. Muito bem, intervalo comercial, Aragão, que a gente volta já.